Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para mais um webinar em que juntamos três domínios organizadores das aprendizagens essenciais de português: a leitura, a educação literária e a gramática. Durante breves minutos, falaremos de consciência linguística, mais concretamente de consciência sintática, e daquele que é o texto tradicionalmente mais desafiador para os alunos do terceiro ciclo do ensino básico, os Lusíadas de Luís de Camões. Como sabemos, as aprendizagens essenciais são as orientações curriculares de base para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem em cada ano de escolaridade. Ora, quando nos detemos no domínio da gramática, encontramos nesse documento o seguinte descritor para o nono ano: analisar frases simples e complexas para identificação de constituintes, identificação de funções sintáticas, divisão e classificação de orações. Visto assim, pode parecer que a análise da frase, simples ou complexa, se fica por processos como a identificação ou a classificação, que por si só não revertem diretamente para a compreensão textual. Porém, se percorrermos a tabela do domínio da educação literária, encontraremos na coluna das ações estratégicas a indicação seguinte: compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura que implique mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para interpretar expressões e segmentos de texto. Com o nosso sublinhado, queremos assinalar esta boa oportunidade para dar sentido à aprendizagem da gramática. Na verdade, todos queremos que os nossos alunos do nono ano consigam ler os trechos dos Lusíadas indicados nas aprendizagens essenciais para esse ano de escolaridade. Mais do que saberem dizer, por exemplo, que Marte intervém a favor dos portugueses no final do Concílio dos Deuses do Olimpo, gostaríamos certamente que pudessem apreciar o modo como se estrutura o discurso argumentativo dessa personagem. A experiência diz-nos que, sozinhos, dificilmente conseguirão fazê-lo. Aliás, como acontece em relação a outras passagens do texto de Camões. No que toca ao vocabulário e às referências histórico-culturais, com mais ou menos engenho, mais ou menos criatividade da nossa parte, lá se vão conseguindo alguns ganhos, mas esse será um assunto para outra ocasião. Neste webinar, a ideia é atentarmos nas estruturas sintáticas que se constituem como obstáculos à compreensão do texto, que são para os alunos como que nós difíceis de desfazer. Queremos que, progressivamente, os alunos ultrapassem esses obstáculos, que vão desfazendo os nós que a sintaxe dos Lusíadas lhes coloca. Aqui, tal como no primeiro webinar sobre este assunto, não se tratará de treinar a identificação ou a classificação de orações com o texto de Camões, mas sim de fazer o caminho inverso. Trata-se de mobilizar os conhecimentos gramaticais a esse nível para ler as estâncias dos Lusíadas, para desfazer os nós que o texto parece ter e seguir então o fio à meada. E se nem sempre é possível percorrer esse caminho devido a constrangimentos de tempo, por exemplo, certo é que valerá a pena tomá-lo com alguma frequência. O trecho dos Lusíadas em foco neste webinar é precisamente o discurso de Marte no final do Concílio dos Deuses, que, como sabemos, ocupa as estâncias 38 a 40 do canto primeiro. E disse assim: ó Padre, a cujo império tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeçam vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste, não ouças mais, pois és juiz direito, razões de quem parece que é suspeito. Que se aqui a razão se não mostrasse, vencida do temor demasiado, bem fora que aqui Baco os sustentasse, pois que de luso vêm, seu tão privado, mas esta tensão sua agora passe, porque enfim vem de estâmago danado, que nunca tirará alheia inveja o bem que outrem merece e o céu deseja. E tu, Padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomada, não tornes por detrás, pois é fraqueza desistir-se da coisa começada. Mercúrio, pois excede em ligeireza, ao vento leve e à seta bem talhada,
lhe vá mostrar a terra onde se informe da Índia e onde a gente se reforme. A argumentação de Marte pode sintetizar-se da seguinte forma: Júpiter, todo-poderoso, havia já tomado a sua decisão em relação aos portugueses e, sendo um bom juiz, não devia agora considerar as razões contra eles, ainda mais sendo suspeitas. Mas o texto de Camões é evidentemente muitíssimo mais interessante do que esta síntese e importa levar os alunos a avaliar a forma como ele se organiza. Ora, a primeira instância do discurso de Marte revela desde logo a argumentação da personagem. E disse a si: Ó Padre, cujo império tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeçam vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste. Não ouças mais, pois é juiz direito, razões de quem parece que é suspeito. Júpiter, o mais poderoso de todos os deuses, já decidira que os portugueses não sairiam humilhados da sua viagem rumo ao Oriente. O pai dos deuses, que ajuizava corretamente, não devia dar ouvidos a razões duvidosas que poriam em causa a sua própria determinação. No fundo, esta estância contém o tópico fundamental da argumentação de Marte, o qual é desenvolvido nas estâncias seguintes. Júpiter, senhor de um poder absoluto e juiz correto, não deve alterar a sua decisão em virtude das razões de alguém que é suspeito. Leia-se Baco. Na estância 39, comentam-se os motivos que levam Baco a não apoiar os portugueses, expondo-se a sua natureza ilógica, bem como a sua razão de fundo. Esta exposição termina com uma frase sentenciosa. Na primeira metade da estância 40, retoma-se a determinação já tomada por Júpiter, com o comentário de que voltar atrás nessa determinação seria dar sinal de fraqueza. Concentremos agora na primeira instância do discurso de Marte, que, como vimos, desvenda desde logo a argumentação da personagem. Dissemos atrás que importava que os alunos conseguissem avaliar a forma como se constrói o discurso argumentativo do Deus da Guerra. Torna-se assim necessário dar-lhes a oportunidade para identificarem recursos linguísticos relevantes para esse efeito. Nesse processo estarão implicados 4 passos. O primeiro passo é a identificação no texto do destinatário das palavras de Marte, incluindo o nome usado para o referir e a descrição que lhe é associada, ou seja, o seu modificador apositivo. No fundo, trata-se de 1. Identificar o vocativo ao Padre cujo império tudo aquilo obedece que criaste. 2. Identificar a oração subordinada adjetiva relativa, modificador do nome Padre, incluída nesse vocativo. Eis uma oportunidade para desfazer um nó. Esta oração subordinada adjetiva relativa. É verdade que, à partida, os alunos terão tido o primeiro contacto com estas estruturas sintáticas e com o determinante relativo no 7º ano. Mas conhecemos as dificuldades comuns em relação a esse determinante e aqui, em particular, ele introduz uma relativa preposicionada, o que torna as coisas mais difíceis. É, pois, uma estrutura que se apresentará como um nó a analisar para que possa ser desfeito, ou seja, para que o aluno consiga entender o sentido da oração, para que consiga ler nela a característica de Júpiter de que Marte habilmente tirará partido na sua argumentação. O segundo passo é o reconhecimento de que toda a estância é uma frase complexa dirigida, de facto, a Júpiter. Para os alunos seguirem aqui o fio à meada, interessará levá-los a perseguir a pontuação desde o final do vocativo já identificado até ao final da estância e a indicar, nesse conjunto de versos, as formas verbais da segunda pessoa do singular, aquelas que respeitam ao destinatário das palavras de Marte, a Júpiter, portanto. São 5. Segue-se o reconhecimento da forma verbal que corresponde aqui ao que se pretende da parte desse destinatário.
assim como o reconhecimento da oração de que é o núcleo. A forma do conjuntivo com valor de imperativo em não ouças. Na oração, não ouças mais razões de quem parece que é suspeito. O terceiro passo é o reconhecimento de que essa oração, não ouças mais razões de quem parece que é suspeito, contém a chave para que se concretize algo que se afigura ainda sob condição. Se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeçam vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste, encontrar essa oração subordinada adverbial condicional e perceber a sua relação com a subordinante corresponderá a mais um avanço na leitura do texto, a mais um nó que se desfaz, permitindo compreender o seguinte: para que se cumpra a sua própria ordem em relação aos portugueses, Júpiter não pode agora dar ouvidos a quem tem razões contra eles, que são inclusivamente duvidosas. Finalmente, o quarto passo é a identificação da oração coordenada explicativa, pois é juiz direito, que reforça o argumento de que será justo Júpiter manter a sua palavra em relação aos portugueses, sem se permitir agora considerar o contrário na sequência de falsas razões. Na verdade, mais do que Baco, Marte visa Júpiter no seu discurso. Seria evidentemente possível analisar outras estruturas sintáticas na estância 38 do canto primeiro dos Lusíadas, mas o objetivo não é escalpelizar a construção frásica dessa estância de Camões, mas sim mostrar como a seleção de um corpus de dados linguísticos relevantes permite ao aluno compreender a sua adequação à estratégia argumentativa aí construída. No fundo, permite-lhe ler efetivamente a estância de Camões. Após esta análise, poder-se-á dar pistas ao aluno para que, com o grau de autonomia possível, experimente refletir sobre a pertinência do uso de recursos linguísticos semelhantes nas restantes instâncias do discurso de Marte. Por exemplo, a oração subordinada adverbial condicional que denuncia a natureza ilógica dos motivos de Baco e a sua razão de fundo, o modificador que assinala a característica de Júpiter essencial para a linha de argumentação escolhida, ou a oração coordenada explicativa que expõe a atitude que entraria em contradição com essa característica. Tudo dependerá do caminho escolhido. Ensinar é fazer escolhas didáticas, isto é, tomar decisões tendo em conta um determinado objetivo de aprendizagem. Por fim, a recriação em prosa da primeira instância do discurso de Marte, com o uso dos recursos linguísticos analisados, mas agora imaginando um outro orador que se levanta de entre os presentes no concílio, é uma atividade em que a escrita se alia aos domínios já focados. O que teria Neptuno, deus do mar, a dizer contra os portugueses, ou Minerva, deusa da sabedoria e da civilização, a seu favor? Dar a volta ao texto é também uma estratégia para o reconhecimento do modo como ele se organiza, como ele se tece. E assim termina este webinar. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanharem. Ficam as ideias.